Você vai aprender física, eu garanto. Uma fonte de tensão ideal F, cuja força eletromotriz é 12 volts, fornece uma corrente elétrica de 0,5 amperes para um resistor R, conforme indica o esquema a seguir. Se essa fonte de tensão F for substituída por outra, também de 12 volts, a corrente elétrica em R será de 0,4 amperes. Determine a resistência interna da nova fonte de tensão em ohms. A questão fala sobre duas situações. Na primeira, uma resistência R é colocada ligada a uma bateria ideal de 12 volts e é percorrida por uma corrente de 0,5 ampere. Depois, essa mesma resistência R é ligada com a bateria de 12 volts, só que é percorrida por uma corrente 0,4, já que essa nova bateria tem uma resistência R. A pergunta é, quanto é essa resistência interna R? Bom, para resolver, a gente poderia facilmente, já que eu tenho força eletromotriz e corrente, usar a lei de Pouillet. I é igual a força eletromotriz dividido por resistência R mais resistência interna. A gente tem a corrente é 0,4, a gente sabe que a força eletromotriz é 12. Mas a gente não sabe quem é a resistência R. E aí, para encontrar a resistência interna, eu preciso dessa resistência R, senão eu não consigo resolver a expressão. É por isso que eu tenho esse conjunto de informações iniciais aqui. Usando esse conjunto de informações, olha só, R mais Rzinho, como diz que é ideal, eu tenho essa resistência aqui interna igual a 0, e aí eu faço 0,5 é igual a 12 sobre R. R que está dividindo passa multiplicando, 0,5 multiplicando passa dividindo, então a resistência R vai ser 12 dividido por 0,5, dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Então a resistência interna é de 24 ohms. Agora que eu sei que a resistência é 24 ohms, eu trago essa informação para cá. Ó. Substituindo 24 mais Rzinho, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 24 vezes 0,4 dá 9,6, mais Rzinho vezes 0,4 dá 0,4 Rzinho, igual 12 vezes 1, que é 12. 0,4 Rzinho é igual a 12 menos 9,6. 0,4 Rzinho é igual a 2,4. Rzinho é igual a 2,4 dividido por 0,4. Como tem uma casa decimal em cada um, é a mesma coisa que tirar a vírgula e ficar com 24 sobre 4. Então, a resistência interna desse segundo gerador é de 6 ohms. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra E. E de eita, poxa, coisa fácil. Fácil, mas trabalhoso, né? Porque a gente teve que fazer vários passos até chegar na resposta. Perceba que a gente primeiro precisou encontrar quem era a resistência interna, para depois, substituindo a resistência interna, encontrar a resistência interna. Muita atenção e cuidado com isso. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um gerador de força eletromotriz E a resistência interna R é ligada aos terminais de uma lâmpada, fornecendo a ela uma corrente elétrica de 4 amperes. Nestas condições, a lâmpada consome uma potência de 24 watts e o rendimento do gerador é de 75%. Pode-se afirmar que a força eletromotriz e a resistência interna R do gerador valem, respectivamente.
Como essa questão tem muitos dados, é bom relacioná-los para tentar entender o que a gente precisa fazer. Eu não sei quem é a força eletromotriz nem quem é a resistência interna do gerador. Eu sei que esse gerador fornece uma corrente de 4 A para uma lâmpada que tem potência de 24 watts e que nesta situação o rendimento do gerador é de 75%. E aí ele pede na questão quanto vale a força eletromotriz e quanto é a resistência interna do gerador. Ora, rendimento do gerador é uma comparação entre a DDP que ele fornece para o circuito e a força eletromotriz dele. Reescrevendo isso aqui, a gente pode dizer que a força eletromotriz é igual a DDP sobre o rendimento. Então, se eu souber quem é a DDP, eu sei quanto vale o rendimento. Ora, como a lâmpada está recebendo uma corrente de 4 amperes e dissipando uma potência de 24 watts, eu posso fazer aqui, ó, potência na lâmpada é igual a DDP vezes intensidade de corrente. 24, que é a potência, é igual a DDP vezes 4, que é a corrente. 4 passa dividindo, então a DDP vai ser igual a 24 dividido por 4, a DDP vai ser igual a 6 volts. Ora, mas a DDP na lâmpada é produzida pelo gerador. Então, como eu tenho somente a lâmpada ligada ao gerador, eu já posso dizer então que esse valor de U é igual a 6. Substituindo aqui, a força eletromotriz é igual a 6 dividido por 75%. 75% é 75 sobre 100 ou 0,75. Quando você faz esse cálculo, confira aí, eu posso aqui aumentar duas casas decimais, então ficar com 600 sobre 75, que é igual a 8 volts. Então, eu já sei qual é o valor da força eletromotriz. Agora que eu sei o valor da força eletromotriz, para encontrar resistência interna, eu posso usar a equação do gerador. U é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes a intensidade de corrente. Eu sei que U é 6, eu sei que a força eletromotriz é 8, não sei quanto é a resistência interna, mas sei que nessa condição a intensidade de corrente é igual a 4. Ora, 4R negativo passa positivo para o primeiro membro, isso aqui é igual a 8, o 6 ao mudar de membro passa negativo, então a resistência interna vai ser 8 menos 6, que é 2, 4 que está multiplicando passa dividindo, 2 dividido por 4 é igual a 0,5 ohms. Então a alternativa que vai ser a resposta é aquela que diz que a força eletromotriz é 8 volts e a resistência interna é 0,5. Essa alternativa é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu A.